Vamos então. Já tá. Já tá, acho que tá. Tem. Tá. Graças a paz. A graça e a paz. Boa noite a todas as pessoas, os que já estão. Vamos esperar só mais um pouco para que os outros entrem. Vocês vão dizendo aí se tá bom o áudio, por favor. E os que já estão, peguem suas Bíblias e vão para o livro de João, lá no capítulo 3, versículo 16. Vai ter que não ver nada, né? Aqui. Ok. A gente vai começar aqui, antes de começar o louvor, uma palavra em João 3. Você que ainda não está com a Bíblia, vai buscar aí dentro do armário, em cima da mesa, lá na estante. Aquela que fica aberta no Salmo 191. Vai lá e pegue. Porque cristão sem a Bíblia na mão é um cristão sem a ideia de Jesus. Nem tudo que sai da boca do homem é verdade, porque até Satanás quis usar a palavra de Deus contra Jesus, mas Jesus conhecia a palavra real. Então temos que estar com a palavra na mão, independente da pessoa que esteja trazendo ela. Deixa eu... Em João 3,16 tem como título a missão do Filho, que diz assim diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa passagem é uma passagem muito forte quando Jesus se coloca como terceira pessoa e fala de si mesmo e do seu Pai. Como uma terceira pessoa ele fala, porque Deus, o Pai, nosso Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelas pessoas aqui na terra, para pagar o pecado que a gente tinha e tem. E Jesus veio e fez isso por graça de graça. Um favor que a gente nunca mereceu. Um amor que a gente nunca mereceu e nunca vai merecer. O amor que Deus tinha, que Deus tem por Jesus, que Deus tinha naquele momento por Jesus e Jesus tinha por nós, ele dividiu com a gente quando ele quis, ele se propôs vir para a terra. Jesus deixou toda a sua glória lá em cima, deixou toda a sua majestade e se veio como um humano, como uma pessoa como a gente, para demonstrar e para mostrar quem era o Pai. Porque em várias passagens Jesus fala que ele disse: tudo que eu falo, tudo que eu ensino para vocês, eu só falo porque eu vi o meu Pai falar e meu Pai ensinar. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Deus, com o seu grande amor, deu o seu Filho. E ele fala que aquele que crê no nome desse unigênito será salvo. Mas aí a gente vem no João 19 e ele diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus aqui mesmo ele já explica a condenação qual será para aqueles que não amar a luz. E a luz, nesse caso que Jesus se refere, ele se refere a ele mesmo em quinta pessoa. Ele primeiro fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira e entregou seu Filho. Ele se colocou em terceira e agora ele se coloca em quarta. E Jesus diz que o mundo não amou a luz e amou as trevas, e por isso é condenado. A condenação é essa, a condenação maior é essa. Que o mundo, as pessoas, quando Jesus fala mundo, ele fala as pessoas. Jesus veio, Jesus está, e o mundo ama as coisas que não são dele. E por isso é condenado. Condenado a não conhecer o Pai e não conhecer Jesus. Não há condenação maior que essa. Porque nós fomos feitos em imagem e semelhança, mas a gente se perdeu e ainda acha que tem a imagem e a semelhança de Deus. A gente não tem mais a imagem e a semelhança de Deus, porque o pecado corrompeu. Mas aí Jesus veio e morreu e fez a ponte. E aí ele não vai morrer mais. Esse pecado não será mais pago, porque já foi pago. Nós já estamos salvos, mas precisamos trilhar o caminho para chegar até Jesus e até Deus. A nossa salvação ela já foi comprada, ela não será mais comprada. Porque Jesus não vai morrer uma segunda vez. Ele não precisa. Agora você e eu precisa morrer. Porque Jesus fala anteriormente, nesse mesmo capítulo, que o homem precisa nascer de novo para poder chegar e ver o reino de Deus. Sem essa morte, não verá Deus. E não se engane, porque Deus está agora nesse momento colocando esse vírus desse tamanho, ele nos permite um vírus desse tamanho no nosso mundo e as pessoas ainda se desligam de Deus. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a pessoa disse: tá vendo? Foi aquilo do carnaval que os homossexuais estavam zombando de Deus. E eu, nos meus pensamentos, eu com Deus, falando com ele, e ele sempre me falava: será que é só isso? Será que só são esses homossexuais que estão errados? Só são eles que zombam da minha palavra? Ou aqueles que dizem que falam a minha palavra também zombam? Porque colocam e entregam uma mensagem errada que é minha. A chuva não só cai só para aqueles maus. A chuva cai para todo mundo. O vírus não veio só para aqueles que são do mundo, mas ele veio para aqueles que acham que não estão no mundo. Mas aí o cristão se perdeu nas suas promessas, nas suas profecias, no seu ministério, no seu pastoreio, e esqueceu do Jesus e do Deus que fez todo o sacrifício. Mas esqueceu de que forma? Da forma que é amar Ele em primeiro lugar. Em primeiro em tudo. Mas aí Jesus disse que ame o teu Deus em primeiro lugar. Porque ele disse, antes de você entender qualquer outra coisa, antes de qualquer outro mandamento, ame o seu Deus. Ame o meu Pai em primeiro lugar. Porque esse é o nosso único mandamento principal, porque os outros vão vir. Se eu não amo a Deus em primeiro lugar, os outros só vão ser batalhas. E batalhas que vão ser vencidas no dia e no outro perdido. Mas quando eu amo Deus em primeiro lugar, as batalhas serão vencidas com Ele, por Ele e para Ele. Se for as batalhas vencidas para mim e para o céu, elas serão batalhas sem nenhum sentido. Porque eu vou chegar no céu e vou estar lá, e só isso. Mas Jesus veio para mim e para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao meu Pai se não for por mim. Ele não fez caminho para a gente chegar no céu e ficar lá comendo uva ou tomando vinho.
Ele fez a gente para estar com o Pai, para ver a glória do Pai e para ver Ele. Porque o bom pastor, ele veio, ele abriu a porta das ovelhas e se fez presente. Deus se fez presente e se faz presente. Mas a gente se distanciou de um Deus por causa do nosso ministério, por causa das nossas lives. E a gente se perdeu. Porque eu preciso entregar para as pessoas algo que vem de Deus, mas eu não me conecto com Deus. Eu acho que estou com Deus. Deus é muito maior e é super maior do que só uma live, do que só um vírus. O agir de Deus não está acontecendo porque esse vírus está aí. Está acontecendo sim. Nada faz, nada se fez, nada vai se fazer se não for por Deus e por Jesus. Porque Ele criou o mundo por causa do Verbo. E todas as outras coisas foram criadas por causa do Verbo. Sem Jesus, nada disso. Sem Deus, sem nada disso. O nosso ministério tem que ser um pouco esquecido como prioridade e se priorizar Deus. Deus em primeiro lugar em todas as situações. Não é situações que você vai tomar decisão de eu preciso fazer isso porque isso não é de Deus. Mas as coisas que são de Deus precisam ser Deus em primeiro lugar. A sua vida. Eu sei que em casa cristãos leem a Bíblia, estão lendo a Bíblia porque tem mais tempo. Mas você dê uma pausa dos livros que você está lendo na Bíblia e comece a ler quem é Jesus. O cara que te salvou, o cara que deixou toda a sua glória lá em cima. E depois ele fala em uma oração, falando com o Pai, diz: Pai, toda a glória que eu deixei contigo, eu quero ela de volta. Mas agora eu não vou querer ela só para mim. Eu quero ela para dividir com aqueles que tu me deste e eu vim para cá salvar. Imagina essas palavras sendo ditas por Jesus. Que a Bíblia refere-se a ele que levantou os seus olhos para o céu e olhou para o céu e disse: Pai, agora que eu deixei contigo, eu a quero de volta para dividir com eles. Tudo que é meu por herança, Pai, eu divido com eles. E tu não mereces, nem eu mereço. Mas um rei se fez servo para me servir, para te servir. E ele disse: eu faço eles um comigo, para que eles sejam um como eu sou contigo, Pai. Jesus quis igualar a gente, porque a gente perdeu a imagem e a semelhança dele. E a gente acha que está caminhando. Que caminho é esse que você não conhece o dono do caminho? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus que responde? Quem é Jesus? Nossas canções, nossos hinos são muito vagos, falados de boca. Mas ele disse: aqueles que adoram meu Pai em espírito e em verdade, esse sim, o louvor, ele ouve e sobe como cheiro suave. Não é qualquer louvor que sobe. Não é qualquer oração que sobe. Ele ouve. Porque está demorando? Porque essa sua oração está tão vaga. Você está orando por um Deus que você não conhece. Mas eu estou com 8 anos na igreja, mas você não conhece. Porque você conhece o seu pastor, você conhece o grupo do ministério, mas você não conhece o seu Deus do secreto. Entra no teu quarto e teu pai que vê, ele não ouve em secreto. Ele vê o secreto. Ele vê o coração. O que está lá na casa dele. Ele não se importa. Ele diz: vem todos que estão oprimidos e cansados. Venha do jeito que você está. Porque a partir do momento que você me encontrar, é aí que você vai mudar. Mas não é mudar o seu jeito de ser. Você tem que parar de querer mostrar ser cristão e ser cristão. Esquece calvinista, armariano, sei lá o que mais. Esquece. O evangelho foi feito por Jesus e não por Calvino e não por aqueles caras. Você saiu do mundo que tinha um rótulo. Você tinha um rótulo de bandido, de maloqueiro, de dançarino, de cara que vivia na festa, para chegar e ter um rótulo de crente. Um rótulo de: eu sou calvinista. Eu sou cara, Jesus é maior. Jesus é eterno, Deus é eterno, o caminho é eterno, a salvação é eterna, a sua glória é eterna.
E nos pegamos debatendo quem somos. Mas quem é Jesus? Isso que importa. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu preciso conhecer Jesus e me achar nele. Ah, Senhor, eu te dou a minha vida. Que vida, se Jesus é a única vida? Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino de Deus. E não é o batismo que a gente entra na piscina e o velho homem morre. O velho homem morre quando a gente encontra Deus e tem intimidade com Ele no nosso secreto. E Ele que vê em secreto nos responde: buscai o reino e a justiça. O reino é Deus. Não buscai o reino, as coisas que tem lá, a rua de cristal. Buscar o reino, o dono do reino. Isso que importa. Porque Jesus está à porta e bate. E vai chegar o momento que ele vai dizer: eu não me conheço. Mas como, Jesus? Eu estava na igreja. Mas você não me conhece. Porque você não me conhece no secreto. Você quer entrar no meu aposento, na minha casa, sem me conhecer. Jesus é mais do que isso. Jesus é o cara mais lindo que já houve na terra. Um cara que olhou para você, olhou para mim e disse: esse, Pai, é o outro que tu me deste. E eu vou levar ele comigo para chegar até ti e a gente adorar junto. Esquece a rua de cristal, a rua de ouro, as portas de rubi, de esmeralda. Foca no Pai. Só Ele importa. Só Jesus importa. A sua salvação já foi comprada. Ela não será mais comprada. Agora o caminho de você chegar até o Pai é Jesus. Quem é Jesus? O conheça. Tenho certeza que você já se perguntou quem é Jesus. Porque você acha que conhece o Jesus do Calvário. Ele é só isso. Ele era humano e Deus ao mesmo tempo. É o cara que falou com o Pai. Ele disse: tudo que eu faço, tudo que eu ensino, eu escutei o meu Pai falar. Ele conversou com o Pai antes de descer. E tomou a decisão de deixar tudo para dividir. Jesus é o cara mais lindo dessa terra. E você precisa ter isso no coração. Você precisa ansiar ver Ele todos os dias. Porque senão, como é que você vai chegar ao teu Pai se você não conhece o Filho? Então vamos adorar o Senhor, porque Ele é lindo. Ele é o cara mais top que tem. Vamos orar, falar com Deus, para que Ele toque no seu coração, porque Ele está no seu coração, porque Ele se faz morada dentro de você. Pai Santo, Pai amado, Jesus e Espírito Santo, caros, eu sei que vocês estão aí e que podem me ouvir, a minha oração e meu clamor. Sei que por muito tempo andamos afastados, porque o meu orgulho se fez de parede na nossa frente. Mas hoje, por seguir Jesus, por querer esse caminho, pela autoridade que tu me deste, eu quebro o nosso coração, eu quebro o meu coração e abro espaço para que você faça morada, para que todas as maldades que estão nele, o Senhor venha e limpe. Mas sabemos, Senhor, que será um processo, mas sabemos que estaremos com o Senhor nesse processo. Então, Senhor, nós só temos a Te agradecer pelo Seu sacrifício no Calvário, pelo Seu sacrifício de descer até aqui, sabendo que nós éramos, sabendo todas as coisas que nós fazemos e que nós iremos fazer. Mas o Senhor pensou no amor e nos amou. Porque o Pai amou primeiro, e o Filho amou depois, o Espírito Santo veio e amou. E eles três nos amam, e Ele nos ama, e Ele irá nos amar eternamente, porque o seu amor é eterno, como Ele é eterno. Amém.
Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Oh Senhor, nós quebramos o nosso perfume nos seus pés. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Eu fui perdoado logo que eu te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. Quando aquela mulher entrou e já foi chegando nos pés de Jesus, e ela estava com um perfume que na época era um dos mais caros. Ela chegou sem pensar nem metade de uma vez. Ela já foi lavando os pés de Jesus com aquele perfume, porque ela sabia que o valor que aquele perfume tinha não se comparava ao valor que Jesus tinha. Aqueles pés que trilhavam o caminho, que demarcavam o caminho que a gente teria que seguir. Ela entendeu que aqueles pés eram os pés que a gente teria que seguir as pegadas para poder chegar até o Pai. Porque ela sabia que aquele era o Filho de Deus. E aqueles discípulos que estavam com ele, andando todos os dias, não tinham entendido. Você não se preocupe por ser um desses discípulos que anda com Jesus e ainda não entendeu que Ele é o caminho. Porque se não se focar nele, não chega até o Pai. Jesus é o caminho. Ele disse. E o discípulo perguntou: Mestre, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras que trazem a vida eterna? Mestre, para onde nós iremos que só Tu
é o caminho para eu chegar até o Pai. Mestre, sem ti não há vida, porque o Senhor é a vida. Não busca outra coisa senão a presença de Jesus. Ele vai te levar até o Pai. Os discípulos perguntaram: Mestre, e o Pai? Como nós vemos, como nós iremos ver o Pai? Ele disse: eu estou aqui há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me viram. Jesus é o caminho até o Pai. Ele é o Deus Filho. Busque Jesus. Lave os pés de Jesus. As suas dores, entregue a Jesus. E se ache em Jesus, porque Ele é a vida. Ele é a luz. Ele é o sal. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que o mundo precisa. Mas a luz veio ao mundo e o mundo não amou a luz. Mas vós não sois do mundo, então ame a luz. Eu quebro o meu vaso, aos seus pés do meu amado. Jesus em João 10:7 ele diz: eu sou o bom pastor. Em João 10:11 Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vem o lobo chega e o mercenário corre. Mas o bom pastor, que é o pastor das ovelhas, ele fica. Porque Jesus diz mais acima, anteriormente, que ele é a porta do curral das ovelhas. E ele também é o pastor das ovelhas. Ele abre a porta, as ovelhas saem e o seguem, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Porque o ladrão, aquele que veio antes de Jesus, entregou e pulou a porta e não entrou pela porta, ele é o ladrão. Esse veio para matar, roubar e destruir. Esquece Satanás, ele não tem nem poder para nada. Mas um ladrão, uma pessoa que fala da palavra de Deus da forma errada, ela rouba as ovelhas do seu Jesus. Então, quem é Jesus? Conheça Jesus. E o caminho você vai saber. O universo chora, o sol se apagou. Ali está o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele
estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ele ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ele ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou.
canção é muito clara. Esse Jesus que você busca, ele não está entre os mortos. Ele ressuscitou. Então, quando for conversar com ele, lembre que ele ressuscitou e que ele está vivo. Que ele se fez um com você. Então, ele não ressuscitou e está lá no céu distante. Ele ressuscitou e foi fazer morada com o Pai. E o Pai falou: eu vou fazer morada em vós. Então os dois estão fazendo morada em nós. Então Jesus está mais próximo do que você imagina. Mais próximo do que você possa entender. Jesus, ele não é um arrepio de momento. Jesus é um arrepio de constante. Porque se desviar do caminho por um segundo, você não chega até o Pai. Aí eu peco. Todos nós sabemos. Jesus já sabia. Jesus quando viu Mateus lá, que era chamado de Levi, ele sabia que Mateus era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, Mateus era judeu. Mas ele cobrava impostos dos judeus. Imagine para os judeus esse traidor que cobrava os seus impostos. Como era. Mas Jesus viu em Mateus, não viu que ele cobrava impostos. Viu que Mateus era aquele que ele queria, porque o Pai deu Mateus para ele. Como o Pai deu eu e você para ele. Então, ache Jesus e se ache nele. O Pai é nosso, o Filho é nosso, nós somos dele, porque ele se fez um conosco para que nós fossemos um como ele é com o Pai. Pai nosso no céu, santo é teu nome, santo é teu nome, o teu reino buscamos, a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é teu nome, santo é o teu nome, o seu reino buscamos, e a tua vontade seja feita na terra como é no céu, no céu. Deixa o céu na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deus é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, para sempre. Amém. Jesus em João 8:1 diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando-se, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adulto. Ela foi pega adulterando e os sacerdotes levaram ela até Jesus, porque eles estavam testando a santidade de Jesus. E ela foi pega em flagra, adulterando. E a mulher adúltera naquela época, como vocês sabem, porque conhecem as escrituras, ela teria que ser apedrejada pelos homens ou por quem estivesse. E aí eles chegam e falam para Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adulterando. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: preste atenção nessa parte. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Quando Jesus faz essa pergunta, é aí que nós sabemos que Jesus já nos conhece e conhecia eles. Porque um cara que não fosse sábio, que não fosse de Deus, por que ele ia fazer essa pergunta? Qualquer pessoa lá poderia dizer que não tinha pecado, porque eles eram conhecedores da palavra e eles se sentiam santos, mais santos do que aquela mulher porque foi pega em adultério. Mas cada um sabia do seu pecado e Jesus sabia do pecado de todos. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu a Jesus: ninguém, Senhor. Então Jesus faz a resposta mais... outra resposta de amor, que ele demonstra o seu amor por nós. Ele fala: então Jesus disse: também eu não condeno você. Vai, não peques mais. Vocês que conhecem a palavra do Senhor sabem muito bem que Jesus veio 100% humano e 100% Deus. Então Jesus não tinha pecado algum. E Jesus fala nesse último versículo: também eu não a condeno. Vai, não peque mais. Jesus ele se demonstra de uma tal forma com amor pelo pecador e não pelo pecado. Ele diz: vá, eu também não vou julgar. Quando a gente peca, a gente se auto-julga como aqueles homens fizeram. Mas a gente coloca na nossa mente que Jesus está lá nos julgando. E nisso aí a gente se afasta uma semana, um mês, não ora, não jejua, não lê a palavra e fica perdido, sem a presença de Jesus e sem a presença de nada. E o mundo, como ele é tão grande, a gente se pega mais nele. Mas não se esqueça que Jesus falou: eu também não condeno. Vá, não peques. Jesus aqui não precisava nem ser Deus para saber do pecado da mulher, porque os homens pegaram ela em flagrante e falaram para ele. Mas Jesus disse: eu também não julgo você. Eu vim para morrer numa cruz, para me entregar, para apagar esse teu pecado, mulher. Para apagar esse teu pecado, Rafael. Para apagar esse pecado que você está correndo na sua alma, no seu coração e na sua mente, que está te fazendo se afastar de Cristo. Mas aí, muitos cristãos estavam pegando versículos bíblicos esses dias com o coronavírus e colocando ele como se fosse a profecia, como se fosse os fins dos tempos, como se fosse qualquer outra coisa, porque veio de um lado pessoas que colocaram: isso aqui é bíblico, mas você nem conhece a Bíblia que você está colocando o versículo e quer se basear, e quer dizer que isso foi Deus que falou, que foi Jesus que falou, que isso é... Se pega lendo, porque Jesus está ao teu lado. Não se esquece que Ele conhece a palavra dele, e você sabe que Jesus conhece o teu coração e o teu pecado. Ele diz: se arrependa. Eu morri e me fiz advogado para tu, para que quando tu pecasse, tu chegasse até o meu Pai e pedisse perdão e dissesse: Pai, eu pequei. E Jesus, da mesma forma que ele desceu e pegou a sua glória e falou com o Pai: Pai, e a minha glória eu distribuo com essa galera aqui, para que eles sejam um como eu sou um contigo, para a gente ser 3. E aí Jesus foi lá e fica lá como advogado. Chega em Jesus depois dessa live e fala: Jesus, cara, eu pequei contra o nosso Pai. Eu fiz aquilo de errado.
Jesus, eu sei que eu vou fazer de novo. Mas Jesus, eu não quero fazer de novo. Mas Jesus, quando eu fizer isso, que o meu coração e meus ossos venham arder com um fogo de repúdio contra o pecado, um fogo de repúdio contra tudo aquilo que desagrada a Deus, e que eu venha me prostrar. Diga ao seu pecado, depois dessa live: me desculpa, pecado, mas você não tem lugar em mim, porque agora eu vou encontrar Jesus e vou me achar nele. E tudo que não vem dele, ele vai tirar fora. Ele divide o joio do trigo. Lê as escrituras por inteiro. Para de pegar versículos e jogar. Porque a igreja está perdendo membros da igreja porque não sabe ser igreja. Não faça isso. Ide pregai. Não se esqueça. Jesus cobra. Deus cobra. Mas ele vai cobrar quando ele dizer: eu não lhe conheço. Você não vai entrar lá no aposento das 5 virgens. E daí? Vai comprar o azeite? O azeite é essa palavra. Você conhece ele aqui pelo que ele foi para aquelas pessoas. E conhece o que ele vai ser para tu no secreto. Crente sem devocional. Devocional é a sua conversa diária com Deus. Porque até isso eu não sabia o que era. Mas devocional é você conversar com Deus uma parte do seu dia. Falar o que você está sentindo, como você está se sentindo. É conversar com Deus. Esquece aquela oração meticulosa que você precisa fazer todo um ritual. Jesus é o cara mais simples que andava com os caras mais normais do mundo. As coisas de Jesus são simples e não de qualquer jeito. Não queira modificar, queira viver. Seja cristão antes de parecer cristão. Tudo que Jesus era vinha de dentro e não de fora. Quem via Jesus dizia: esse é o Filho de Deus? Mas quando ele abria a boca, as pessoas viam que ele era Filho de Deus. Nada que tinha fora de Jesus mostrava que ele era Filho de Deus. Ele nasceu de Maria, mas ele foi vindo do Espírito Santo. Então, conhece Jesus. Quem é Jesus? Quem é o caminho que tu está seguindo? Para que quando passa essa pandemia, você volte ao templo de se reunir com seus irmãos e saiba porque cada palavra é dita, porque cada louvor é cantado, porque Jesus fez todo esse sacrifício